Ô, pessoal, bom dia. Bom dia. Se quiser chegar mais perto um pouquinho aqui, é melhor para nós ficar mais junto aqui. Faz favor, para não a garganta não ir embora. Morde, né? Não morda. Igual o Joia falou, só é feio só, mas morder não morde. Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, primeiramente obrigado por vocês estarem aqui, pela presença. Bernardo, agradecê-lo que está aqui conosco agora. E hoje o nosso tema aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de micronutriente em pastagem. Eu sou Guilherme, sou supervisor técnico da Eringer. E dentro desse tema que foi proposto aqui, nos outros anos a gente tem falado de adubação de fósforo, de adubação de nitrogênio, de manejo de adubação. Hoje a gente veio falar um pouco da importância de micronutrientes, tanto para pastagem quanto para animal. Porque às vezes a gente fica tão ligado a fósforo, nitrogênio, enxofre, cálcio, magnésio, e a gente esquece que tem micro também. Então a planta precisa de micronutriente, o boi precisa de micronutriente, a vaca na reprodução precisa, tem uma demanda grande de micro. Então a gente tem que estar muito ligado a isso e a gente não pode esquecer disso aí. Então, falando um pouquinho disso aí, o que a Eringer tem a oferecer e o que a gente busca na parte de pesquisa, buscar pesquisar esses assuntos. Hoje a Eringer tem um centro de manejo e adubação de pastagem. Então hoje a gente, tudo que é informação que vem de pesquisa, sai pesquisa nova, a gente leva para esse centro de manejo e adubação de pastagem aqui e a gente faz o que lá? A gente testa essas doses que o pessoal recomenda e vê se isso aí realmente tem um custo-benefício interessante. Tá? Então isso aqui que a gente faz. Então como o dono da Eringer, o Dalto Dias Eringer, é pecuarista, é cafeicultor, ele está muito preocupado com isso aqui. Não vamos levar algo que seja importante, mas seja muito caro, que não vai ter um retorno a curto prazo que seja satisfatório, que seja sustentável. Então a gente pega isso aqui, tudo que vem de pesquisa, Guilherme, precisa jogar, a pesquisa fala, tem que jogar 10 kg de zinco. Opa, vamos ver, vamos fazer um teste. Que fonte que a gente vai usar desse zinco, qual a melhor fonte, qual o custo-benefício melhor para você aplicar esse micronutriente. Então é isso que a gente faz lá nesse centro de manejo de adubação e pesquisa de pastagem. Tá? E nessas pesquisas, nessas vários anos aí, o que a gente tem que ter em mente, que a gente viu que é muito importante? A gente tem que ter em mente essa frase aqui, ó. A pastagem é a principal fonte de alimento para o rebanho. Todo mundo concorda com isso? Acho que sim, né? Isso aqui é unânime. O animal, a fonte principal dele de alimento é o pasto. Então ele tem que tirar, primeiramente, aí, a princípio, tudo que ele precisa do pasto. Só que a gente vê que não é isso que acontece. Tem uma grande deficiência de fósforo e de alguns micros que a gente coloca via suplemento, via sal mineral, via algumas vitaminas, etc. Tá? Então, a gente tem que tentar mudar isso aí. Por quê? Como o próprio nome diz, é um suplemento, é algo a mais. A gente tem que ter isso aí na nossa alimentação periódica, na nossa alimentação normal. E outra, a pastagem é a fonte de alimento mais barata que tem para o animal. Então, a mais barata que tem para a gente fornecer, a fonte mais barata de alimento, é a pastagem. Então a gente tem que ter isso em mente. Tá? E tentar fornecer tudo que a gente pode pela pastagem, fornecer esses nutrientes através da pastagem. Tá? E aqui a gente vai falar um pouco da importância de micro. A gente sabe, lógico, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre é muito importante, tanto para o pasto quanto para o animal. Mas vamos falar um pouquinho de micro. A gente não dá tanto, só porque é micro ele não é tão importante quanto o macronutriente. É a mesma coisa, os dois são muito importantes. Só que um é exigido em menor quantidade, que é o caso do micronutriente, e o macronutriente é exigido em maior quantidade. Essa é a diferença. Tá? Então, o que são e quais são? Aqui, de uma maneira geral, tanto para a planta quanto para o animal, boro, por exemplo, é muito mais importante para a pastagem do que propriamente para o animal. Tá? Ele é muito mais deficiente na pastagem do que para o animal. Zinco, manganês, cobre e molibdênio aqui tem importância muito parecida tanto na pastagem quanto no animal. Tá? E aqui é zinco, manganês, cobre, molibdênio
Selênio, cobalto, cromo, iodo, níquel e ferro são alguns aí. Aqui, cromo, iodo, para nós até e para o animal, tá? Para o bovino. Então, aquilo que eu falei, o micronutriente são elementos requeridos em pequenas quantidades, tanto pela planta, quanto pelos bovinos, quanto pelos animais, por nós também, tá? Deixa eu virar o slide aqui. Falando um pouco de função na planta, tá? O que o micro é importante na planta? O que ele tem de importância? Então vamos lá, para a planta, o capim que a gente está pisando aqui, por que o boro é importante para ele? Existe uma importância grande, sem ele não completa o ciclo? Sim, esse elemento aqui é muito importante. Se eu tiver deficiência de boro, o meu capim não vai crescer. Então o boro está ligado a crescimento de parte jovem. Toda vez que o animal vem aqui e come o capim, ele tem que rebrotar, não tem? Para rebrotar, ele precisa crescer, ter parede, ter cimento para crescer parede. O boro é responsável por isso, tá? E boro, pessoal, no solo, ele é um grande problema. Na maioria das culturas e nos nossos solos. Tanto para milho, para soja, quanto para pastagem. É um elemento que choveu, ele vai embora. Então você tem muito pouco no solo. Ele lixivia, ele vai embora. Então você tem que estar sempre repondo esse elemento. Porque se não choveu, ele vai embora e sua planta vai ficar deficiente. Ela não vai crescer corretamente. Isso em cana, para vocês terem uma base, só a adição de boro na cana de açúcar, isso dá 8, 10 toneladas a mais de cana. Só do boro. Do zinco a mesma coisa. 12 toneladas a mais. Só de um micronutriente. Então o zinco na planta também é responsável por crescimento. Tá? Ele ativa uma enzima, um hormônio chamado auxina, que é o hormônio de crescimento da planta. Então o zinco participa. Sem ele, você não tem a boa formação desse hormônio. Então esse zinco é importante para a planta por causa disso. Tem que ter. Manganês. Para que manganês é importante para a planta? O manganês está ligado à ativação de todo o mecanismo de defesa de uma planta. Seja um pasto, seja uma soja, seja um milho. Toda planta, o manganês está ligado a isso aí. A ativação de mecanismo de defesa. É como se fosse uma vitamina C para a gente aí, uma vacina da gripe. Você vai ficar com sua imunidade alta. Cobre também está ligado à proteção da planta. Na gente, no ser humano também, o cobre é ligado a tirar cargas positivas do corpo. Né? Ele é um antioxidante, carga negativa, desculpa. E aqui o molibdênio, ele está ligado na planta, ele é o que faz o nitrogênio ser melhor aproveitado. Então, se eu adubar com nitrogênio e eu tiver deficiente no meu pasto de molibdênio, a minha adubação não vai ser tão bem feita. Eu não vou aproveitar ao máximo a minha adubação com nitrogênio. Eu vou ter vamos dizer, o capim vai ficar preguiçoso. Ele não vai aproveitar ao máximo aquilo que você está jogando. Então o molibdênio é importante para isso. Tá? Então que preguiça resolve com molibdênio. Molibdênio, se você quiser tomar com molibdênio, é igual o cromo, né? É anti-estresse. Então, isso aqui na parte da planta. Então a planta precisa disso aí. E nos animais? Quais são as diferenças, quais são as exigências desses micros? Eles são importantes? Muito. Então cobre e manganês são ativadores de enzima dentro do nosso corpo. Tanto nosso quanto do animal. O zinco, o manganês, eles fazem parte de algumas enzimas. Então sem ele, essa parte do metabolismo, ela fica alterada, ela fica prejudicada. Então a gente tem que ter esses micros. Cobalto é integrante de vitaminas. Então eu tenho que ter o cobalto. E aqui um dado, ó. As pastagens do Brasil são insuficientes em fornecer cobalto, cobre e zinco. Por isso que a gente tem que dar isso via coxo. Tá? Então a maioria dos suplementos tem que ter isso aqui para você fornecer, porque a pastagem não tem essa condição de fornecer, porque os nossos solos são deficientes, nossas pastagens são deficientes, principalmente nesses dois micros aqui, ó, cobre e zinco. Tá? Então a gente tem que... Opa, e se eu jogar via solo, será que eu não vou ter um benefício? Né? Vocês podem perceber, quando a gente aduba, não sei se vocês já perceberam isso,
Quando você aduba com fósforo, com micro, um adubo bem concentrado, bem equilibrado, o consumo de sal no coxo ele não é menor? Com certeza. Não é? O Bernardo tem experiência aí, sabe muito bem. Por quê? Ele conseguiu pegar o que ele precisa do pasto. Então não precisa daquela suplementação. Se a gente se alimentar bem, comer certinho verdura, legume, tudo bonitinho na hora certa, a gente não vai precisar ficar tomando vitamina, complexo não sei do que, tal. A gente está bem alimentado. É a mesma coisa o animal. Tá? Pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí, alguma informação, sugestão, vocês falam, tá? É um bate-papo. Aqui falando um pouco de zinco. O zinco é mais exigido aqui pelos animais do que até pela própria planta. O zinco é muito, se você tiver uma deficiência dele, é muito mais problemático no animal do que na própria planta. Ele está ligado à parte de reprodução, parte de hormônio. Tem uma, não sei se vocês já viram, bezerros novos aí com focinho um pouco, a pele mais escura um pouco, vazio mais escuro. Isso aí é sintoma de deficiência de zinco. Paraqueratose, o nome desse sintoma, dessa doença. Desse sintoma, dessa falta desse nutriente aí que gera isso. Então, a falta disso aí no pasto, acarreta a falta disso na vaca, na mãe. Ela absorve, ela não manda esse excesso de zinco, ela não tem excesso, ela guarda tudo para ela, não sai nada de zinco no leite e o bezerro vai começar a ficar deficiente. Então, esse zinco é importante para isso. E o zinco ao contrário faz o quê? Excesso de zinco. Excesso de zinco, você vai começar a atrapalhar a absorção de outros elementos. Cobre, por exemplo, tem um grande problema desse excesso ligado a ferro, ligado a enxofre. Então, tudo que é excesso, tudo que é abaixo, a gente tem que buscar o quê? Equilíbrio. Tanto no solo, na planta, quanto nos animais. Então, no animal, eu tenho um nível X, isso aqui é o meu ideal, que eu vou ter a máxima produtividade. Se eu tiver a mais, ele vai começar a atrapalhar os outros. Se eu tiver a menos, eu não vou ter o benefício desse nutriente. Então, a gente tem que ter o que em mente? Equilíbrio. Tanto na adubação de solo, eu não posso jogar nem a mais nem a menos. E no animal a mesma coisa, eu não posso ter nem a mais nem a menos. Tá? Aqui, manganês. Na parte de manganês, nossas pastagens, elas fornecem manganês sem problema nenhum. Tá? Não tem problema de nutrição por causa das nossas pastagens. Cobre. O cobre aqui ele afeta a parte de crescimento, reprodução, formação de lã e de pelo, tá? Além da pigmentação da pele. Então o cobre está muito ligado a isso aqui. E os nossos solos, nossas pastagens são deficientes em fornecer esse cobre também, assim como o zinco. São dois aí que a gente tem uma deficiência muito grande. Tá? Aqui selênio, acho que todo mundo já sabe, selênio está ligado muito à parte de reprodução, né? A melhor reprodução no animal. Cobalto. Quais são os sintomas de deficiência de cobalto? Anemia, perda de apetite, emagrecimento pode ser um sintoma de deficiência de cobalto. Não que seja, lógico isso aí, né? Mas pode ser, se tudo tiver ok, pode ter alguma coisa a ver aqui com deficiência de cobalto. Tá? E cromo, pessoal, vocês já devem conhecer também. O cromo, tem alguns produtos aí que tem o cromo. Ele é usado para quê? Em momentos que o animal passa por estresse. Né? Ele tem uma queda nesse micronutriente aqui. E você tem que repor ele para não deixar ele sentir tanto esses efeitos desse estresse. Caso uma desmama, uma capação. Então você fornecendo cromo na dose correta, você diminui esses efeitos de estresse no animal. Tá? Até aqui, beleza? Tranquilo? Aqui, pessoal, o que a gente tem a oferecer? A Eringer hoje, uma das únicas empresas que trabalha focada na parte de pastagem. A gente desenvolveu um produto específico para pastagem, aí, que é o FH Pastagem. Então esse produto é um produto com fonte de fósforo e ele tem micronutrientes também. Então além da gente colocar o fósforo, a gente está colocando aqui também micro, zinco, cobre, um boro para a planta. Então
Dentro desse adubo aqui a gente já está pensando também, não só no suprimento de fósforo, para melhor produção de pastagem, volume de pastagem, estabelecimento da pastagem, quanto na boa nutrição animal também. Tá? Uma pastagem bem adubada vai dar mais pasto, um pasto de melhor qualidade e uma alimentação também de melhor qualidade. Então pode diminuir o consumo de sal no coxo, porque o animal consegue pegar tudo que ele precisa no pasto. Então você acaba economizando. Então esse produto aqui é um produto específico para pastagem. A pastagem, quanto tempo vocês acham que dura uma pastagem? Não tem tempo. Não tem tempo, exatamente. A pastagem, uma vez que a gente implantou ela é para durar a vida inteira. É a vida inteira para durar. Você vai, tem pastagem lá na Exalc, acho que o Scott conhece o Cláudio Haddad. Sim, sim. Ele fala sempre nas palestras que a gente vai, ele fala, ó, tem um pasto lá que ele plantou quando ele entrou na faculdade, saiu acho que faz uns 20 anos aí, 30 anos aí. Eu sou bicho dele. Ah, é? E ele tem esse pasto lá, acho que é de Coast Cross, se eu não me engano, que o Moacir Corse, que era professor dele, pediu para formar esse pasto, e tem esse pasto até hoje. É pânico também, viu? Pânico, né? Os dois. Ah, então. Da mesma forma. Tá, então, isso aí, vocês devem ter experiência também aí na propriedade de vocês, de pastos que tem muito tempo já, que estão estabelecidos. E é isso, o pasto é para durar a vida inteira. É só cuidar, né? É só cuidar, você tem que fazer a manutenção correta. E esse produto aqui, a gente desenvolveu ele pensando nisso. Hoje, o que a gente tem principalmente de fontes solúveis, de fósforo, de fontes de fósforo? Super simples, MAP, só que são fontes solúveis. São fontes utilizadas principalmente, feitas, desenvolvidas para a agricultura. A agricultura é um ciclo rápido, 4 meses já acabou. Esse produto não, ele foi feito específico para pastagem. Uma pastagem para durar a vida inteira, é um produto que vai fornecer fósforo por mais tempo, 2 anos, 3 anos aí. Tá? Então ele fornece por um pouco mais tempo. Isso é fosfato de rocha? Fosfato de rocha. Ele tem fosfato de rocha, na sua maioria, um pouco de uma fonte solúvel para dar um início, e micro. E um pouquinho de enxofre também. É brasileiro esse fosfato de rocha? Esse aqui está vindo agora do Marrocos. Marrocos, né? Marrocos, da OCP. O brasileiro é fonte ígnea, né? Ele é insolúvel. Os fosfatos nossos aqui não são, a solubilidade dele é muito baixa, não solubiliza. Esse aqui, a solubilidade de ácido cítrico dele é 16. Ele tem 30 total de fósforo e 16 que a gente fala que é o solúvel de imediato. Então ele fornece aquilo de imediato, está facilmente disponível, e esse restante vai ficando ao longo do tempo. Então o produto está sempre fornecendo. Ou seja, eu fornecendo na pastagem tem todos aqueles nutrientes que você mencionou anteriormente. Isso, tem os principais aqui que a pastagem apresenta maior deficiência. Tem fósforo e aqueles nutrientes que você mencionou. Cobre, exatamente. Principalmente esses dois aí que estão mais faltantes. Não tem nitrogênio, não tem não. potássio. Esse produto aqui foi desenvolvido para fazer a base, para fazer o alicerce da casa. Não tem nitrogênio e não tem potássio. Não tem. Ele é feito único exclusivamente para você colocar fósforo. Tá, Raiz para fósforo planta, adicionado com os nutrientes com somados. esses micros aí. Se eu pegar o fósforo super simples convencional, Também. esse convencional, eu por ele é melhor que tem os Isso, ele é melhor que o super simples porque ele tem mais fósforo que o super simples, ele tem 30% de fósforo. Ele substitui com a vantagem de ter os nutrientes. Os micros e fornecer mais tempo, por mais tempo do que o super simples. Ele não substitui o nitrogênio, nada disso. Não. Tá. Ele é, vamos dizer, você É vai por jogar o isso super que- simples, joga o FH Pastagem, você vai Eu ter já uma usei ele e não gostei. Certo. Por que eu não gostei? Porque eu joguei sozinho. Então eu tinha que ter jogado ele com nitrogênio. Isso. Pra Porque você dá ter massa é nitrogênio. Exatamente. Tá, entendi. Não. Então eu fui orientado, agora eu aprendi. O que vai dar explosão de massa no pasto é o nitrogênio. O FH Pastagem é o pneu do seu Eu carro. posso somar os dois, juntar os Você dois. tem que somar os dois. O Ah, efeito ok. dos dois é que você vai ter explosão de massa. Você vai ter o Por que capim. não tem nitrogênio na formulação? Porque o nitrogênio em pastagem é em função da produtividade que você quer. Eu jogo tantos quilos de N para tantos quilos de matéria seca. Tá? Ok. Então eu não posso fechar uma fórmula. Mas para você jogar, nem que seja 2, 3, 4, 5 quilos de nitrogênio, você tem que ter a base. Ok. Nitrogênio sem fósforo, sem fonte de fósforo, sem fósforo na base, só é admissível se jogar em situações estratégicas. Vai começar uma seca, vai ter uma última chuvinha, vou jogar um nitrogênio para Pra dar mim uma...
Mas fazer um ano, se você mais de um ano isso, sem fósforo, você arrebenta seu pasto. Sim, as duas coisas têm que andar juntas. Tem que andar junto. Ok. Qual que é a solubilidade disso aí? Esse produto, a gente fala o seguinte, a solubilidade dele em água, por exemplo, é quase que zero, né, Jair? Depende, 6, 6,5, mas é Ácido cítrico é 16. É a legislação, né? Ácido cítrico 16. Quer dizer o quê? 16% é solúvel, vamos dizer, de imediato. E esses 14 aí, ele vai ao longo do tempo. Tá? Então ele vai solubilizando conforme a planta vai precisando. Que a planta vai liberando acidez na raiz. Imediato. 16 é imediato. Tá? E o restante é ao longo do tempo que ele vai fornecendo fósforo para a planta. Então eu vim fazendo o seguinte, eu jogava 20-0-20 na pastagem e junto com o fósforo convencional. Certo. Super simples. Eu posso jogar o 20-0-20 e juntos com esse aí. O ideal é o seguinte, agora fazer uma calagem, fazer análise de solo, uma calagem, Sim, no momento tá, que a gente está na padrão, calagem, isso. padrão, entrar com a FH pastagem, que ele vai te dar estruturação de raiz, ele vai te dar energia para a planta, tá? Para ela crescer raiz, e absorver com muito mais eficiência e ter mais explosão, mais massa com o FH pastagem. Então joga o FH No pastagem. análise de solo, o agrônomo vai me dizer quantos quilos tem que usar por hectare desse aí. Esse produto aqui, Tanto do outro como desse também, claro. tanto de um como de outro. Mas o eu quero grande os dois. problema do senhor usar o formulado para cobertura é que às vezes o senhor não precisa desse 20 do potássio. Tá, entendi, perfeito. Tá? Mas por que o pessoal usa o 25-20, 20-0-20? Porque é o produto que você chega em qualquer revenda, o cooperativo eles têm pronto. Tá? O ideal é fazer análise, eu vou saber quanto eu tenho de potássio, quanto eu preciso para minha pastagem, Tá. que o mínimo em pastagem hoje é 1,8 milimol na análise, é o mínimo. Tá? Então às vezes você já está com 2, 3 milimol, você não precisa jogar mais potássio. Ontem eu usei o 27-010. Então, Usei ontem, 27-010. Choveu. veja Aí bem, eu vou não já- é que é errado. A linha nossa de trabalho na Eringe, no centro de pesquisa, é otimizar a adubação. Porque o grande problema de adubação de pastagem, que muita gente sai fora, é que diz que não compensa. É porque vai em cima de receita de bolo. Compensa para burro, que é isso. Então, muita gente fala, não, então a gente não trabalha, a gente trabalha como? Faz a recomendação de fósforo, que é o alicerce, não tem jeito, né? Cálcio, magnésio, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e fósforo é base, isso preciso, né? Seria o alicerce. Os tijolinhos para subir a casa seria o nitrogênio, né? E o potássio. Então, em cima disso, do fósforo bem reguladinho, a gente vai ver a necessidade de massa que você tem, quantos animais você quer ter. 10 por hectare. Então, aí nós vamos fazer a adubação nitrogenada para te dar essa massa e vamos regular o potássio. Então, para você comprar fórmulas, tudo bem, vai funcionar, mas às vezes você está gastando dinheiro que não é necessário. Ok. Tá? E aqui, só para terminar, a gente tem a ureia protegida, que ela é protegida com boro e cobre, né? É uma FH Nitromais. Então ela tem boro e cobre, que protege essa ureia e não deixa que ela se perca. É toda a ureia de vocês ou a ureia específica? Como? Não entendi. É toda a ureia da Eringe? É nossa. Toda a Eringe tem isso aí já? Ou é uma ureia específica para isso? Não, isso aqui é uma FH Nitromais. É uma ureia protegida que a gente Ah, fala. é diferente da ureia convencional. Da ureia Isso, convencional, é tá. diferente da ureia convencional. Essa Eu aqui usei, eu usei a ureia de vocês esse dia também. usou a ureia normal, a branca, Normal. né? Essa é diferente. Essa aqui Essa é é azulzinha. Eu comprei a ureia de vocês meia escura. Meia amarelada. Só se for com micro. Ah, pode ser com nitrogold. Uma amarelo clarinho. É meia amarelada, É isso. com enxofre. Essa aí é com enxofre, essa é boa. A pastagem é boa. Não, para passagem enxofre é muito importante. Tá? Ô Bernardo, só para terminar, não sei se queria... Fala um pouquinho da experiência Eu sua. acho que a maneira genérica é muito que ele falou, é exatamente o fato de que nem alguém na farmácia pedir um antibiótico, o farmacêutico dá qualquer um. No fundo, nós percebemos que com as análises e olhando, a gente consegue com menos dinheiro produzir mais. E especialmente o FH, a gente tem visto que pasta adubado, trabalhando com eles, nós temos um bom resultado durante 3 anos. O Bernardo já vem usando aqui já há algum tempo já, né, Bernardo? Vai pegar pastagem. Esse ano eles estão usando de uma forma diferente, né? Muito diferente, acho interessante você falar. Eles estão usando para fazer pastejo de inverno, tá? Então eles estão plantando fertilizante no solo. Então aqui é uma região muito propícia, vamos dizer, no inverno é chuvoso e mais frio, né? Então a pastagem não se desenvolve e a gente tem que ter uma outra opção. O que seria a opção ideal aqui? Uma aveia.
No inverno, né? No inverno, uma aveia para você ter um outro pastejo, Outra opção. que cresce no inverno. Então o que eles estão fazendo aqui, muito bem feito? Eles estão plantando essa aveia junto com a pastagem no pasto. Então eles dão uma pastejada no pasto, baixa bem o pasto, planta essa aveia, ela cresce, porque o capim vai estacionar o crescimento, ela cresce e você tem um pastejo aí da aveia para os animais. Joga a aveia sobre a pastagem? Tem que estar, não, aqui, você vê essa plantadeira aí, a múltipla, tá? Ela joga tanto aveia como adubo, tem até onde é o terceiro compartimento. E daí, em vez de a gente jogar, você tem perda pelo ar, não é uniforme, aqui a gente, por isso que a gente chama plantar o adubo. E você consegue, com menos, fazer mais, porque você coloca ele no sol no lugar certo. E aqui a gente tem um efeito que daí a aveia cresce, a braquiária entra em dormência no inverno, Claro, amortece. você pastoriza, no caso a gente fez 3 vezes, e o adubo deles está dentro do solo. E não tem o perigo, por exemplo, essa chuva dos últimos 2 dias aí. Se a gente tivesse jogado por cima, a gente ia perder. Pode escorrer. Isso aí não Mas sei. a aveia fica junto com a braquiária? Ele adormece, ela vem Aí que tá. Quanto mais frio tiver o inverno, a braquiária entra em dormência e a aveia sobe. Você não precisa jogar Roundup. consorciado. Isso, no mesmo pasto. Quando a aveia desaparece, que o gado come Quando a temperatura vai subir muito acima de 20 graus, a aveia, a braquiária vai tirar a aveia. Só que você já pastoreou ela antes. os dois, a aveia substitui no inverno o braquiária que está adormecido. E a gente, a nível de custo, a gente já adubou com a aveia. Isso, esse adubo Já vai fez o plantio servir. direto, Plantio direto. com o adubo e a aveia junto. Exatamente. Praticamente o plantio direto tem um risquinho que faz. O braquiária Exatamente. nem mexe com a braquiária, Exatamente. é um risquinho. E o braquiária está adormecido. Quando a aveia desaparece como eu, vem o braquiária que vem e usa o adubo. Exatamente. Já está adubado. Exatamente. Isso, aproveita esse adubo para as Quer águas. dizer, Né? já está adubado. Quer E dizer. quando começa a esquentar, a braquiária vem com uma força muito maior. Interessante, você ganha a aveia no inverno e ganha uma adubação adiantada. Então, a gente aduba, que antes a gente adubava sempre quando vinha as águas. Agora a gente faz isso Já, tá passa no inverno. já ficou adubado. Já tá. O Você já adubo guardou o desaparece. adubo, né? Vamos dizer, tá Entendi. enterrado. Criativo. Quanto gostei. pastejo faz? Na aveia, 3 vezes. 3 vezes? Como é que eu- 15 centímetros? 20? Por aí. Por aí? Também Como é você que- precisa ver a necessidade, né? Perfeito, Às vezes tem que entrar um pouco mais cedo. Quanto suporta mais por hectare de boi? Aí que tá, a gente mantém uma média aqui de 2,5 UA por hectare. Perfeito, Então, dependendo do pasto, você coloca mais. certo. Mas aí, geralmente, é os dias, né? Perfeito, perfeito. É o manejo lá. Acho que nós temos que ir no outro módulo, né? Pessoal, obrigado. Valeu, garoto.